Olá! O material de referência para esta videoaula é o capítulo 7 e 8 do Manque. Na última videoaula, nós vimos que o equilíbrio de longo prazo de um mercado competitivo tem várias propriedades interessantes. Uma delas é que o lucro econômico em cada empresa é zero. Então, em mercados competitivos, nós não precisamos nos preocupar com capitalistas gananciosos se aproveitando de consumidores indefesos. Segundo, cada unidade do bem é produzida ao menor custo por unidade tecnologicamente factível. E não para por aí. Agora, nós vamos mostrar que em mercados competitivos, o benefício dos participantes do mercado como um todo é maximizado. Para isso, vamos considerar um exemplo. Imagine o mercado de uma planta decorativa em uma certa localidade. Suponha que essas são as curvas de demanda e oferta e 220 é o preço de equilíbrio nesse mercado. Há uma pessoa nesse mercado que está disposta a pagar 400 por uma unidade do bem, mas só pagou o preço de equilíbrio de mercado, 220. Esse consumidor obteve um excedente de R$ 180 com a compra do bem. Nós podemos repetir esse cálculo para todos que compraram o bem. Somando os excedentes dos consumidores para todas as unidades compradas, quando o preço de equilíbrio é 220, nós temos o excedente dos consumidores, que é aproximadamente a área deste triângulo. O excedente é a área abaixo da curva de demanda e acima do preço pago. Nós sabemos que cada ponto na curva de oferta é o custo marginal do produtor produzindo aquela unidade. É o custo de produzir cada unidade adicional do bem. Há um ofertante aqui que custa para ele produzir uma unidade do bem R$ 25, mas ele vende pelo preço praticado nesse mercado, R$ 220. Ele obteve um excedente de R$ 195 com a venda desta unidade. Nós podemos repetir esse cálculo para todas as unidades vendidas nesse mercado e somando o excedente dos produtores para todas as unidades vendidas, quando o preço de equilíbrio é 220, nós temos o excedente dos produtores, que é aproximadamente esta área. Somando o excedente dos consumidores e produtores, nós temos o excedente total neste mercado. Eu quero mostrar que a quantidade de equilíbrio maximiza o excedente total neste mercado. Qualquer outra quantidade gera um excedente total menor. Imagine que por algum motivo a quantidade total transacionada neste mercado é menor do que a quantidade de equilíbrio 16. Por exemplo, 9 unidades. Neste caso, custaria para produzir uma unidade adicional R$ 140. E há alguém disposto a pagar mais do que isso por essa unidade. Por exemplo, R$ 290. Se essa unidade fosse produzida e esses indivíduos transacionassem a um preço entre 290 e 140, o excedente total nesse mercado aumentaria em R$ 150. Para qualquer quantidade menor do que 16, há indivíduos dispostos a pagar mais por uma unidade do bem do que custaria para produzi-la. O excedente total neste mercado poderia aumentar se aumentássemos a produção. Agora vamos considerar uma quantidade maior do que a quantidade de equilíbrio, por exemplo, 22. O custo de se produzir a 22ª unidade foi de R$ 300, enquanto a 22ª maior disposição a pagar pelo bem é somente R$ 150. O valor dessa unidade para esse consumidor é R$ 150, enquanto custou para produzir essa unidade R$ 300. A produção dessa unidade gerou um excedente negativo de R$ 150. Para quantidades acima de 16, o custo de produção de cada unidade extra supera o valor dessas unidades para os consumidores. Elas geram um excedente negativo. O excedente total seria maior se essas unidades não fossem produzidas.
Nós mostramos que para qualquer quantidade diferente da quantidade de equilíbrio, o excedente total é menor. Logo, a quantidade de equilíbrio maximiza o excedente total do mercado. A quantidade que maximiza o excedente total, em que todos os possíveis ganhos de troca neste mercado são explorados, nós chamamos de quantidade eficiente. No caso de um mercado competitivo, sem nenhuma falha, é a quantidade de equilíbrio. Curiosamente, os indivíduos perseguindo seus interesses pessoais acabam maximizando o benefício líquido total da sociedade com este mercado. É surpreendente. As escolhas descentralizadas de indivíduos egoístas buscando seus próprios interesses acabam construindo um resultado final com propriedades muito desejáveis do ponto de vista da sociedade como um todo. É tudo tão perfeito que é quase como se houvesse uma mão invisível coordenando tudo isso. Como coloca Adam Smith na sua famosa obra A Riqueza das Nações, não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelos seus próprios interesses. Cada indivíduo não pensa senão no seu próprio ganho e é conduzido por uma mão invisível a promover o interesse da sociedade. Obviamente, há os mercados que não são competitivos ou em que há algum empecilho, e isso pode gerar algumas falhas no funcionamento eficiente dos mercados. Como nós veremos nos próximos vídeos, a correção frequentemente envolve uma tentativa de nos aproximarmos das condições do mercado competitivo. Exceto pelos casos em que há falhas de mercado, não dá para fazer melhor do que os mercados. A interferência dos governos ou planejadores centrais só pode atrapalhar. Os mercados fazem um ótimo trabalho maximizando o bem-estar e é melhor não interferir. Laissez-faire. A ideia aqui é que mercados maximizam o tamanho do bolo. Nada foi dito sobre como dividir o bolo. Os mercados não garantem que não haja miseráveis ou que haja igualdade de oportunidades. Essas são outras questões que nós, enquanto sociedade, precisamos decidir. O que queremos nesse sentido? O governo pode então cobrar impostos e financiar os gastos para alcançar o objetivo que a sociedade definir. Para isso, não precisa interferir no funcionamento dos mercados. Basta mexermos na distribuição de renda e riqueza. Como coloca Thomas Piketty no seu livro Capital no século XXI, os mercados coordenam a produção de milhões de indivíduos de forma descentralizada e razoavelmente eficiente. E seria muito difícil organizar a produção sem os mercados. A teoria econômica e a experiência histórica mostram que o livre comércio e mercados competitivos geram ganhos líquidos para a sociedade, mas não garantem que cada indivíduo nessa sociedade ganhe. É aí que entra o governo, para redistribuir parte dos ganhos dos beneficiados com os demais. Para isso, o governo precisará arrecadar impostos. E nós temos algumas opções. No caso do Brasil, 45% da arrecadação vem dos impostos sobre o consumo, de acordo com uma reportagem do jornal Globo. Ainda nesse vídeo, nós veremos que este imposto causa ineficiências e desfavorece os mais pobres. Alguém poderia propor tributar bens de luxo. Mas como nós veremos, neste segmento, os consumidores trocam de brinquedo muito facilmente após o aumento de preço. Você tributa jatinhos e as pessoas compram Ferraris ou instalam uma jacuzzi em casa. Elas têm alternativas de entretenimento. E tudo que conseguimos com esse imposto é encolher um ramo de negócios. Nós podemos matar 2 coelhos tributando itens que causam algum mal para a sociedade, em termos de gasto público, violência ou poluição. Alguns prós e contras do imposto sobre o pecado já foram colocados no material de elasticidade.
e nós vamos falar de poluição mais para frente. O imposto sobre lucros e dividendos. Uma questão aqui é a dupla incidência. Você tributa o lucro da empresa e depois tributa a renda do dono da empresa. Tributar a mesma base 2 vezes. Perceba que em mercados competitivos, como o lucro econômico é zero, esses impostos são repassados para os consumidores eventualmente. O imposto sobre renda. Incluído aqui estão os rendimentos advindos do trabalho. E tributar trabalho reduz o incentivo ao trabalho e esforço. O imposto sobre herança. Se for muito alto, os pais podem transferir em vida de diversas maneiras. Se é uma casa, por exemplo, pode ser feita uma venda fictícia juntamente com o usufruto. Imposto sobre grandes fortunas. Neste caso, a evasão fiscal é mais premente. Aqui há muito a se perder e muitos recursos contábeis à mão. Os super ricos podem se esconder por trás de estruturas jurídicas, buscam abrigos em refúgios fiscais. O ideal seria uma maior cooperação internacional entre os países, como propõe Thomas Piketty. Mas isso esbarra em outras questões, o incentivo de cada país individual e a influência política de alguns grupos. De qualquer forma, nós vamos falar um pouco sobre esse ideal de imposto proposto por Piketty. Mas vamos começar pelo imposto sobre o consumo. Primeiro, a tributação sobre o consumo recai mais pesadamente sobre os mais pobres. Deixa eu dar um exemplo simples. Suponha que há um imposto de 10% incidindo sobre itens de consumo. Imagine que Maria ganha R$1.000 e gasta tudo com consumo. Enquanto João ganha R$20.000 e gasta 10.000 com consumo. Neste caso, Maria paga R$100 de imposto, o que equivale a 10% da sua renda, enquanto João paga R$1.000 de imposto. Isto equivale a apenas 5% de sua renda. Proporcionalmente à renda, a alíquota do imposto é maior para Maria. Como os mais pobres gastam uma parcela maior de sua renda com consumo, uma parcela maior de sua renda é tributável. O percentual da renda paga em imposto é maior para os mais pobres. Como a alíquota do imposto reduz conforme a renda aumenta, nós dizemos que é um imposto regressivo. Além disso, o imposto sobre o consumo causa ineficiências. Vamos ver isso. Digamos que a demanda e a oferta de um bem podem ser representadas pelas seguintes equações. Sem o imposto, o equilíbrio de mercado ocorre no preço 20 e quantidade 100. Essa é a representação gráfica. Suponha agora que foi introduzido um imposto sobre o consumo deste bem. Primeiramente, quando você vai numa loja, você pergunta quanto custa. Você não pergunta quanto será pago ao governo, quanto será pago para os diferentes agentes envolvidos na produção. Você está interessado no custo final para você de cada unidade do bem. Logo, a quantidade que os compradores demandam de um bem depende do custo de cada unidade do bem para eles. Eu vou representar isso colocando o subscrito C de compradores no preço da demanda da equação de demanda. Da mesma forma, a quantidade ofertada pelos vendedores de um bem depende de quanto efetivamente eles recebem por cada unidade do bem. Quanto fica para eles. Eu vou representar isso colocando o subscrito V de vendedores no preço da equação de oferta. Até
aqui, nós assumimos que essas duas coisas eram iguais. Ou seja, o custo para compradores por cada unidade do bem que eles compram era igual ao valor que os vendedores recebem efetivamente por cada unidade que eles vendem. Mas essa igualdade não se mantém se o governo introduz um imposto sobre o bem. Por exemplo, digamos que por cada unidade comprada, os compradores precisam pagar um imposto de R$ 25 por unidade. Com o imposto, o custo de cada unidade do bem para os compradores é quanto eles pagam para os vendedores, mais quanto eles pagam para o governo. Equivalentemente, o imposto desestimula o consumo do bem e a demanda cairá. Quanto exatamente? Considere um ponto qualquer na curva de demanda original, por exemplo, o ponto 50-40. Este ponto nos informa que os compradores irão comprar 50 unidades do bem se o custo de cada unidade para eles é 40. Com o imposto de R$ 25, os compradores só irão comprar 50 unidades do bem se o preço que eles pagam aos vendedores é 15. Só assim, o custo por cada unidade para os compradores é 40. E aí eles querem comprar 50 unidades. Repetindo isso para cada ponto nesta curva, temos que a curva de demanda se desloca para baixo em R$ 25, o valor do imposto. Com o imposto, qual será o novo ponto de equilíbrio? Nós sabemos que a quantidade demandada depende do custo efetivo de cada unidade para os compradores. A quantidade ofertada depende do preço efetivo recebido pelos vendedores. O custo de cada unidade para os compradores é quanto os vendedores recebem por unidade, mais o imposto. Por último, no equilíbrio de mercado, a quantidade demandada é igual à ofertada. É um sistema de equações lineares com 4 equações e 4 incógnitas. Dá para resolver. Substituindo a equação 3 na equação 1, temos igualando as quantidades, resolvendo para PV, o PC é isso mais o imposto. Resolvendo para a quantidade, antes do imposto, o ponto de equilíbrio era no preço 20 e quantidade 100. Com o imposto, o novo equilíbrio se dá no preço 15 e quantidade 50. A quantidade é menor. O preço nas prateleiras também é menor. Mas isso é só o que os vendedores recebem por unidade. O custo por vendedores mais os 25 que eles pagam ao governo. 40. Antes do imposto, os compradores pagavam R$ 20 por unidade. Com o imposto, eles pagam 40. O preço para eles aumentou em R$ 20. Os vendedores recebiam R$ 20, agora recebem 15. Neste exemplo, dos R$ 25 de imposto, R$ 5 são pagos pelos vendedores, no sentido de que esta é a redução no preço por unidade para eles. E o restante, R$ 20, são pagos pelos compradores. Resumindo, o imposto reduz o tamanho do mercado, a quantidade de equilíbrio cai. Com o imposto, os compradores pagam mais e os vendedores recebem menos. Ou seja, a carga tributária é paga em parte pelos compradores e em parte pelos vendedores. Neste exemplo, em teoria, o imposto recai sobre os compradores. Eles são os agentes tributados. Mas na prática, o imposto será pago em parte pelos compradores e em parte pelos vendedores. Faria alguma diferença
se o imposto recaísse sobre os vendedores? Vamos analisar. Neste caso, quanto os vendedores efetivamente recebem por unidade vendida, quanto fica para eles no final das contas, é quanto os compradores pagam por unidade comprada, menos o imposto que eles pagam ao governo. Usando a nossa notação, com o imposto recaindo sobre os vendedores, qual será o novo equilíbrio? A quantidade demandada depende do custo de cada unidade para os compradores. A quantidade ofertada depende do valor efetivamente recebido pelos vendedores. O valor efetivamente recebido pelos vendedores é quanto os compradores pagam menos o que eles pagam ao governo. No equilíbrio, a quantidade demandada é igual à ofertada. Perceba que eu posso reorganizar os termos da equação 3 assim. Mantendo as demais equações. Mas esse é o mesmo sistema de equações que nós resolvemos no caso do imposto recaindo sobre os compradores. Se eu estou resolvendo o mesmo sistema de equações, a solução será a mesma. Conclusão. Não importa quem é o agente oficialmente tributado pelo governo. Se tributarmos o comprador ou o vendedor, no final, a quantidade de equilíbrio, o preço efetivamente recebido pelos vendedores, o preço efetivamente pago pelos compradores, serão todos os mesmos. Uma diferença pode ser o preço que você observa nas prateleiras, que em um caso aparece com o imposto já embutido no preço e no outro ainda precisa acrescentar. Vamos ver isso. O imposto representa um custo extra para os ofertantes. Sua introdução desestimula a oferta e a curva de oferta se desloca. Enquanto exatamente? Considere um ponto qualquer na curva de oferta original, por exemplo, ponto 120. Este ponto nos informa que os vendedores estão dispostos a vender 100 unidades do bem, desde que eles recebam R$20 por unidade. Com o imposto de R$25, os consumidores só estarão dispostos a vender 100 unidades do bem se os compradores pagarem R$45 por unidade. Só assim, o valor que fica para os vendedores após o pagamento do imposto é R$20 e eles estão dispostos a ofertar 100 unidades. Repetindo isso para cada ponto nesta curva, temos que a curva de oferta se desloca para cima, em R$25 o valor do imposto. Adicionando a curva de demanda neste gráfico, temos o equilíbrio sem imposto ocorre no ponto 1. Com o imposto, o novo equilíbrio ocorre no ponto 2. Este é o preço que os consumidores pagam pelo bem, mas o que fica para os vendedores é isso menos o imposto pago ao governo. A única diferença em relação ao caso anterior é que aqui deslocamos a oferta, não a demanda. Resultado. Sem o imposto, nós estávamos no ponto 1. Com o imposto, a quantidade de equilíbrio cai. O preço pago efetivamente pelos compradores sobe e o preço recebido efetivamente pelos vendedores cai. Uma forma de mensurar quanto os consumidores pioraram é verificando quanto que seu excedente caiu. O excedente é a área abaixo da curva de demanda e acima do preço pago. Antes do imposto, os consumidores pagavam P estrela e compravam Q estrela. O excedente era. Com o imposto, o preço que os compradores pagam efetivamente é PC. A curva de demanda continua representando o valor total máximo que eles estão dispostos a pagar por cada unidade do bem. Com o imposto, o excedente agora é esta área. Foi reduzido na área A e C.
Já o excedente dos produtores é a área acima da curva de oferta e abaixo do preço recebido. Antes do imposto era a área. Com o imposto, o preço que os vendedores recebem efetivamente é PV. A curva de oferta continua refletindo o custo de produção de cada unidade do bem. Com o imposto, o excedente agora é esta área. Foi reduzido na área B e D. Como nós vimos, os consumidores perdem a área A e C. Mas o governo obtém uma arrecadação com o imposto, que é o imposto por unidade vezes a quantidade total transacionada neste mercado, o que é equivalente à área A mais B. Perceba que as áreas C e D foram áreas que alguém perdeu, mas ninguém ganhou. É uma perda líquida que o imposto criou. É a variação no excedente total considerando todos os agentes envolvidos. Nós chamamos esta área de peso morto. Sempre que por algum motivo a quantidade produzida no mercado não é a quantidade que maximiza o excedente total, nós teremos um peso morto. Com o imposto, a quantidade produzida neste mercado não será a quantidade eficiente, ou seja, a quantidade que maximiza o excedente total. No nosso exemplo, dos R$ 25,00 de imposto por unidade, 20 foram pagos pelos consumidores e 5 foram pagos pelos vendedores. Mas dependendo da inclinação das curvas de demanda e oferta, a carga do imposto pode cair mais para um lado ou para o outro. Por exemplo, neste mercado, antes do imposto, esse era o preço de equilíbrio. Com o imposto, digamos, deste montante, este é o preço que os vendedores efetivamente recebem. Este é o preço que os compradores efetivamente pagam. E esta é a parcela do imposto paga pelos compradores. Agora, se a curva de oferta fosse mais elástica, por exemplo, esta daqui, com o mesmo imposto, a parcela que agora é paga pelos consumidores é maior. O procedimento análogo mostrará que quanto mais inelástica a curva de demanda, maior a parcela da carga tributária paga pelos consumidores. Isso justifica em parte a isenção tributária de produtos da cesta básica, por exemplo. Mas essas são análises de curto prazo. No longo prazo, em mercados competitivos, nós sabemos que a curva de oferta de mercado é perfeitamente elástica. Por exemplo, suponha que esta é a curva de oferta de longo prazo de um bem em um mercado competitivo. Suponha que esta é a curva de demanda. O equilíbrio de longo prazo sem imposto se dá no ponto 1, e esta é a quantidade de equilíbrio. Agora, suponha que o governo introduz um imposto sobre esse bem. Suponha que o imposto recai sobre os vendedores. Nós sabemos que em mercados competitivos, as empresas obtêm lucro zero no longo prazo. Elas estavam obtendo lucro zero antes do imposto e obterão lucro zero após o imposto. Por isso, qualquer imposto é repassado integralmente para os consumidores no longo prazo. A curva de oferta de longo prazo se deslocará para cima, em exatamente o montante do imposto. O novo equilíbrio se dá no ponto 2, e esta é a nova quantidade de equilíbrio. Este é o preço que os compradores pagam por unidade, mas o que fica para os produtores é isso menos o imposto que eles pagam ao governo. Neste gráfico, eu tentei desenhar uma curva de demanda mais elástica, ao invés de uma demanda mais inelástica. Isso porque eu queria representar o caso de um bem de luxo. Um bem de luxo
além de não ser um bem essencial, pode ser facilmente substituído por outro bem de luxo. Por exemplo, se um iate fica mais caro, uma pessoa com recursos pode montar uma academia na sua casa, comprar uma Harley Davidson, viajar. Ela tem várias outras opções de passatempo. Por isso, a demanda por um bem de luxo tende a ser relativamente elástica. Sendo assim, a redução da quantidade de equilíbrio com o imposto é mais drástica. A distorção dos preços relativos faz com que as pessoas busquem alternativas e a base de tributação se esvai. Infelizmente, para os envolvidos na produção deste bem, essa indústria está sujeita a um encolhimento drástico. A análise para o caso do subsídio é análoga e eu vou deixar com vocês. Por último, eu gostaria de mencionar o imposto proposto pelo economista francês Thomas Piketty. Eu deixei alguns links aqui nos slides caso você queira saber um pouco mais sobre o seu livro de 2013. Uma das sugestões de Piketty é instituir um imposto progressivo global sobre o capital. Nós não estamos falando de um imposto incidindo apenas sobre alguns tipos de ativos, como automóveis e imóveis, como nós temos IPVA e IPTU, mas sim sobre todos os tipos de ativos. Poupança, ações, títulos de dívida, depósito, tudo. Também não se trata de um imposto de renda, que incide somente sobre os rendimentos de um dado ano. Por exemplo, os rendimentos de ativos financeiros naquele ano, ou salário daquele ano. A base de tributação seria toda a fortuna acumulada de um indivíduo. Todos os ativos líquidos de dívida, ou seja, descontando as dívidas do indivíduo. Obviamente não seria justo iniciar um financiamento de imóvel e pagar imposto sobre o valor total do imóvel, que é apenas parcialmente meu. Os ativos seriam contabilizados independentemente de em que país eles estivessem localizados. E esse imposto seria progressivo, ou seja, a alíquota do imposto seria maior quanto maior o capital acumulado de indivíduo. Piketty dá algumas sugestões de alíquotas para a Europa. Uma alíquota de 2% ao ano para pessoas com patrimônio acima de 5 milhões de euros, 1% para patrimônios entre 1 e 5 milhões e patrimônios abaixo de 1 milhão estariam isentos. Segundo seus cálculos, isso afetaria 2,5% da população europeia e geraria uma arrecadação para os governos equivalente a 2% do PIB por ano. Um argumento a favor desse imposto é que ele causaria menos ineficiências e distorções do que, por exemplo, um imposto sobre o consumo ou sobre a renda do trabalho. O problema é que um país sozinho não poderia instituir um imposto desse tipo. Isso causaria uma fuga de capitais desse país. Seus residentes buscariam abrigos em refúgios fiscais. Um imposto assim só funcionaria se instituído em escala global ou regional se a região for grande o suficiente para evitar grandes evasões. Outra condição para se implementar esse imposto é que o governo tenha conhecimento sobre o patrimônio de seus residentes, independentemente de onde esse patrimônio esteja localizado. Para isso, precisaríamos de uma cooperação internacional, que permitisse, por exemplo, que os dados bancários de uma pessoa fossem disponibilizados para o governo de seu respectivo país de residência. Com esses dados em mãos, as declarações de imposto poderiam ser preenchidas de forma automática e os indivíduos iriam apenas conferir. Piketty propõe um imposto sobre patrimônio como uma forma de atenuar uma tendência preocupante observada em alguns países em que há dados disponíveis, que é o aumento da desigualdade de renda e riqueza. O foco do seu livro e grande mérito foi chamar a atenção para esse tópico. Em um artigo da revista The Economist são apresentadas algumas estimativas disponíveis na literatura. Esse gráfico mostra qual a parcela da riqueza total se encontra nas mãos dos indivíduos entre 1% mais ricos da população. Nos
Estados Unidos, quase 40% de toda a riqueza do país pertence aos 1% mais ricos. O percentual em si já gera algumas apreensões, como: será que tamanho poder econômico não se traduz em força política? Tamanho poder econômico de uma pequena elite é compatível com a existência de uma real democracia? Numa era em que robôs atuando em mídias sociais são capazes de influenciar opiniões políticas, essas questões ficam ainda mais relevantes. Para lidar com essas questões de forma embasada, precisamos de dados confiáveis, mas no momento ainda há muito espaço para aumentar a transparência nesta área. De fato, talvez a desproporcional influência política de um pequeno grupo já tenha se revelado em um episódio recente. Alguns anos depois da crise financeira de 2009, ficou claro que o governo americano utilizou dinheiro público para pagar as perdas do sistema financeiro. Com o bailout, o governo comprou títulos podres de instituições prestes a falir e proveu o crédito que precisavam para passar pela crise. Sem isso, havia o risco de falência em cascata, que culminaria no colapso do sistema financeiro, o chamado risco sistêmico. Evitar o que teria sido uma catástrofe mundial é muito razoável, mas esperava-se que os culpados pela crise seriam punidos, pelo menos financeiramente. Tem um experimento que expressa muito bem o sentimento sobre o ocorrido. Deixa eu mostrar para vocês. And we did that originally with capuchin monkeys, and I'm going to show you the first experiment that we did. It has now been done with dogs, and with birds, and with chimpanzees, but with Sarah Brosnan we started out with capuchin monkeys. So what we did is we put two capuchin monkeys side by side. Again, these animals, they live in a group, they know each other, we take them out of the group, put them in a test chamber, and there's a very simple task that they need to do. And if you give both of them cucumber for the task, the two monkeys side by side, they're perfectly willing to do this 25 times in a row. So cucumber, even though it's really only water in my opinion, but cucumber is perfectly fine for them. Now if you give the partner grapes, the food preferences of my capuchin monkeys correspond exactly with the prices in the supermarket. And so if you give them grapes, it's a far better food than you create inequity between them. So that's the experiment we did. Recently, we videotaped it with new monkeys who had never done the task, thinking that maybe they would have a stronger reaction, and that turned out to be right. The one on the left is the monkey who gets cucumber. The one on the right is the one who gets grapes. The one who gets cucumber, note that the first piece of cucumber is perfectly fine. The first piece she eats. Then she sees the other one getting grape, and you will see what happens. So she gives a rock to us, that's the task. And we give her a piece of cucumber and she eats it. The other one needs to give a rock to us. And that's what she does. And she gets a grape. And she eats it. The other one sees that. She gives a rock to us now, gets again cucumber. She tests the rock now against the wall. She needs to give it to us. And she gets cucumber again. So this is basically the Wall Street protest that you see here. A questão é muito mais problemática se houver uma tendência de aumento da desigualdade, o que é o caso de alguns países em que há dados disponíveis. Onde isso vai parar? Vamos regredir para uma sociedade do tipo retratada por Jane Austen, em que 99% da população vive na pobreza e sem nenhuma perspectiva? Segundo Piketty,
o imposto sobre patrimônio poderia ser uma das formas de lidar com essa questão. Eu deixei aqui algumas questões resolvidas. Esta aqui eu vou pedir para você responder e servirá para registro de presença. Tem dica nos slides. É isso por hora. Até logo!